Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Alessandro, sou professor da Unilogos. Estou junto com vocês no projeto Hope, crescendo mais e mais, abençoando vidas, vendo vidas crescendo no conhecimento, e é muito importante que a gente não pare de crescer, não é isso? Por isso, quero convidar você. Agora nós vamos bater um papo sobre homilética, sobre a homilia. Vamos começar aqui, essa é uma aula introdutória do assunto homilética, tá bom? E já que você tem na mão a sua apostila, ou já está chegando já para você, nós vamos ter duas sessões que vão ser trabalhadas durante essa matéria. A primeira sessão é uma introdução à ciência da homilética. Você vai aprender e você vai se desenvolver nesse estudo, tá bom? Vai conhecer. Vamos falar sobre a importância da pregação, vamos falar sobre o pregador, vamos trocar uma ideia também sobre o testemunho pessoal, tá? Vamos conversar abertamente sobre a arte de pregar e vamos entrar no sermão, que é o ponto principal da pregação. Nós vamos estar conversando sobre o título, sobre o texto, sobre a ideia central. Vamos estar falando um pouquinho sobre a introdução, sobre o desenvolvimento desse sermão e vamos estar falando sobre a conclusão. Numa segunda etapa, a gente vai estar conversando sobre um aprofundamento, já começando então a desenvolver a ideia de uma maneira mais profunda. Falar um pouquinho sobre a intelectualidade do pregador, a estrutura do sermão, objetivo geral, objetivo específico, as classificações de sermão, quais são, como existem, como é que elas são definidas, e vamos abordar o sermão textual e o sermão expositivo. E já adianto para você que o sermão expositivo é o sermão mais cobrado no nosso meio, tá bom? Então se prepare, leia assuntos sobre sermão expositivo, cresça nesse entendimento e desenvolva o seu conhecimento em sermão expositivo, tá bom? Que ele é o que será cobrado, é o que nós vamos conversar mais sobre ele. Então vamos começar a nossa aula de introdução à homilia. Por que é importante a pregação? Por que é importante a pregação? Karl Barth, ele disse que Deus se fez conhecer de três maneiras. Pela suprema forma de Cristo, em Cristo ele se fez conhecer, e de um modo geral pela Bíblia, mas através da pregação, por intermédio da pregação. A Bíblia chega às pessoas através da pregação. Essa foi a visão de Karl Barth. E nenhuma outra religião dá tanta importância à pregação quanto o cristianismo. E você que está estudando e está aprendendo e querendo ser um teólogo, ou no caso você está fazendo um curso de música, ou está fazendo outro curso e quer desenvolver a sua oratória, no meio cristão, nenhuma outra religião deu mais importância do que a pregação. Por isso, vamos definir o que é pregação? Vamos entender o que é? Nós temos aqui alguns autores na apostila, né? Depois você pode acompanhar, daí tem um toque interessante. Assista essa aula sem a apostila, tá? Desenvolva essa aula sem estar com a apostila na mão. Por que eu falo isso para você? Para que você possa desenvolver-se cada vez mais em ver e ouvir, para você aprender. Depois você vai na apostila e vai reler. Ao ler aquilo ali, muitas coisas vão voltar à sua mente. Isso é um exercício mental para o seu raciocínio e memorização, tá ok? Então, vamos definir um pouquinho. O que seria, então, a pregação? O que seria essa arte tão importante que no meio de muitos faz uma falta? Falar em público é algo muito importante. Então, o que seria isso? Para Philip Brooks, pregação é a comunicação da verdade por um homem a outro homem. É trazer a verdade por meio da personalidade. Precisa de uma persona informando a outra, passando informações e que sejam verdadeiras, tá? Isso é muito importante. Howard Penson diz o seguinte: pregação é a comunicação da verdade divina com o fim de persuadir. Não adianta pregar se você não leva o seu auditório a uma transformação, a uma mudança. Por isso que vem a palavra persuasão. Mais para frente a gente vai entrar mais nessa conversa sobre persuasão. Pregação é a verdade divina comunicada através da personalidade, ou seja, a verdade de Deus proclamada por uma personalidade escolhida com o fim de satisfazer as necessidades humanas, disse Andrew Watterson Blackwood.
É importantíssimo você guardar isso, tá? O fim é satisfazer necessidades humanas. Agora, cuidado com a palavra satisfação. Não é porque nós estamos conversando sobre satisfação que você tem que pregar sermões só que alegrem o coração ou entretenham o coração. Muita coisa é necessária ao homem, inclusive a dor. A dor ela informa, a dor ela avisa. Por isso que a pregação ela precisa incomodar um pouco. George Whitefield, um dos maiores expositores e pregadores evangelistas de todos os tempos, disse que o sermão ele precisa incomodar. E a pessoa tem que sair dali incomodada consigo mesmo ou incomodada com o pregador. Porque ele vai na intimidade, ele chega a fundo. A pregação tem essa importância, tá ok? Então, a partir dessas definições feitas e há outras definições também na sua apostila, nós podemos pressupor e destacar alguns pontos. O primeiro ponto importante que você vai destacar é o seguinte: pregação é a comunicação da verdade divina. Oratória é quando você é convidado para ir a uma câmara municipal, propor uma palestra sobre um assunto numa escola. Ok, a gente entende isso. Agora, quando o assunto é pregação, aí nós estamos falando de comunicar aquilo que Deus já deixou claro para nós. Como ele deixou claro? A Bíblia é um caminho. Então, se está escrito na Bíblia essa verdade, então que a gente caminhe nessa verdade e ensine essa verdade. Segundo ponto que a gente pode destacar é que é por meio de uma personalidade, tá? É pessoa falando com pessoa. Inclusive até uma frase que diz, né, que pregar é um mendigo chamando o outro para dizer aonde tem pão para comer. A gente não pode esquecer que a gente é pessoa e que o ouvinte é pessoa. Então é uma comunicação olho no olho, é uma conversa. A raiz da palavra homilia, homilética é essa, é conversa, tá? E não podemos esquecer do outro ponto importante, com o fim de persuadir, tá? Você tem pessoas no banco da igreja sofrendo, mas que tem que tomar uma atitude para mudar. Você tem no banco da igreja pessoas alegres, mas que precisam de tomar uma atitude para não exagerar. A palavra no púlpito, ela precisa ser persuasiva, ela precisa ser conclusiva, ela precisa ser direta, ela precisa ser falada com amor, com graça, mas também com persuasão, com eloquência. Isso você vai adquirir com o tempo, você vai se desenvolver nesse processo, tá? Não se cobre exageradamente, não fique assim, meu Deus, como é que eu vou pregar para uma multidão, como é que eu vou... Calma, nós estamos iniciando a conversa e essas verdades vão continuar a penetrar na sua mente e no seu coração com isso, tá ok? Fiquem tranquilos mediante a isso. Outra coisa, a fim de satisfazer, outro ponto importante, a fim de satisfazer necessidades humanas. Além das necessidades físicas e materiais, o ser humano também tem necessidades espirituais que precisam ser satisfeitas. O ser humano precisa ter uma alma em paz. Dinheiro não promove isso. O que promove isso é Cristo. E quem é que ensina isso? A pregação. A pregação ela é um caminho para se mostrar essa verdade. Então você está entrando no mundo da pregação, no mundo da homilética. Seja bem-vindo. Cresça nisso. E aí o último parágrafo dessa sessão, na apostila, ele é muito interessante, pois ele trata de um assunto bem legal, e eu quero convidar você a grifar ele na sua apostila quando você ler. E ele diz o seguinte: a verdade é que a pregação é um processo pelo qual Deus, através de um pregador, comunica a sua mensagem. Deus vai usar você para falar com pessoas. Então, nós estamos aqui numa das matérias mais importantes do curso de teologia, no curso de música, porque você também será um ensinador. Em outros cursos também que essa matéria será dada, em tudo nós somos instrumentos de Deus para anunciar a verdade. Então essa matéria é de suma importância em todo o curso que você vai fazer. E aí diz mais um parágrafo ainda: o pregador tem o compromisso de apresentar a mensagem como um recado de Deus. A verdadeira pregação, mesmo que indiretamente, deve estar firmada na afirmação básica: assim diz o Senhor. Então a pregação ela é importante. É fundamental que você desenvolva isso e creia nisso como algo muito importante para você ser uma pessoa capaz de levar uma mensagem a muitos. Porque as pessoas elas não só reparam o texto bíblico,
elas não só reparam as informações que são passadas, mas elas também reparam a nossa vida, o nosso ser. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos para a pregação na Bíblia, que é o segundo ponto aí nessa introdução nossa. A pregação na Bíblia ela remonta desde os tempos dos profetas. Nós temos ali experiências com Deus e em tudo nós vemos Deus agindo, usando aqueles homens, dando a eles uma capacitação especial, uma força interior para persuadir os ouvintes daquela época, os ouvintes originais, que se afastavam da lei, se afastavam da vontade de Deus, e Deus então, através de visão, através de sonhos, através de revelações dele, diretas àquelas pessoas, os transformava em profeta, boca de Deus, aquele que fala, mas fala não uma mensagem sua, mas uma mensagem que vem de Deus. Isso se remota lá atrás. Então nós temos aí a questão da vidência e a questão da profecia. A questão da vidência significa o quê? Visões. Ele enxergou uma coisa que outros não enxergou. E a profecia, ele sabe uma informação que outros não sabem e ele vai passar porque ele é boca de Deus para passar essa informação. Então, através da pregação, os profetas chamam o povo a um arrependimento. Olha a persuasão aí. Chama o povo ao arrependimento, chama o povo a mudar a maneira de viver, chama o povo a um despertamento. Está na hora de despertar, está na hora de acordar. Então isso tudo é parte de um processo. Jesus também foi um grande exemplo de pregador para nós, e em Mateus 9,35 diz assim: percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e doenças. Então Jesus percorria, Jesus era um pregador itinerante. Ele não parava. Onde ele ia, ele reunia o povo e começava a conversar. Ele reunia o povo e falava: olha, povo, Deus propõe a seguinte parábola para vocês. Deus propõe o seguinte ensinamento para vocês. Não façam mais assim, façam assado. Em tudo ele aplicava ilustrações. Observe as ilustrações que Jesus usava. Semente, as aves do céu. Ele usa coisas simples. Olha os lírios do campo. Com simplicidade, coisas que as pessoas viam naquela época rotineiramente. A gente não vê um lírio todo dia, mas nós vemos os pássaros. Então, com coisas simples da vida, Jesus ensinava, mostrava, e com isso as pessoas compreendiam. Tá? Quando ele começou o ministério dele, ali em Lucas 4, é narrado uma situação em que Jesus se encontra numa sinagoga, e nessa sinagoga Jesus começa a ler o texto de Isaías 61, e no texto 61 ele fala: vim para pregar boas novas, pregar a mensagem de libertação aos cativos. Então a pregação fez parte do processo de Cristo Jesus. Ele conversou com aquelas pessoas, persuadindo a uma transformação, a uma mudança, a um mexer no íntimo, aquele incomodar, que um dia talvez você sentiu quando você percebeu ouvindo um pregador ou conversando com alguém que era a hora de tomar uma mudança. Você foi persuadido a fazer uma mudança na sua vida. Os apóstolos também viveram esse momento. Em Atos 6:4, quando havia aquela discussão ali sobre a sinagoga judaica, a sinagoga helênica, um pouco antes de eles separarem homens cheios do Espírito Santo para tomar conta de um problema que estava acontecendo, eles deram uma frase que virou assim uma máxima no nosso meio cristão. Mas nós vamos focar na oração e no ministério da palavra. Então havia uma preocupação com o ensinamento bíblico, com o ensinamento da verdade. Isso é pregação. Havia um momento de separar. O pregador ele precisa de tempo para entender as revelações de Deus. Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18, ele fala que ora a Deus para que haja espírito de sabedoria e de revelação sobre a igreja de Éfeso. Então, o pregador é aquele que está buscando o tempo todo achar uma verdade, e essa verdade ela libertará, ela é uma verdade que transforma, uma verdade que vai trazer mudança de vida. Então, o pregador já vem mostrando para nós na palavra que é algo muito importante. Eu não poderia deixar de falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, ele fala: ai de mim, em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então você precisa captar isso no íntimo do seu entendimento. Você precisa, como pregador, ter isso como convicção. O que eu vou falar é a verdade,
o que eu vou falar faz toda a diferença. E quando escreveu a Timóteo, ele disse: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então o pregador precisa compreender isso. E a Bíblia é vasta nesses ensinamentos. Você vai transcorrer a Bíblia e você encontrará essas verdades, essas ilustrações, essa preocupação de se pregar a palavra de Deus. Iniciando o capítulo 2 agora, nós temos o pregação e o pregador. Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. Pregador é aquele que prega. Isso é muito básico, tá? A palavra grega que corresponde a pregador é kerix, que significa arauto. Se você lê em Ezequiel, você vai ver ali o momento do atalaia. Se ele der o sonido errado, você verá pessoas que não vão entender o que está acontecendo, o inimigo vai invadir e vai matar todo mundo. Se ele der o sonido certo, todo mundo vai correr. As cidades que têm problema com terremoto, com vulcão, elas têm sirenes espalhadas na cidade inteira, porque elas são atalaias. Elas avisam, elas informam. Quando alguém ouve aquela sirene, todo mundo já é treinado na cidade a fugir por determinados lugares. O pregador, ele é essa boca de Deus, ele é o atalaia, é aquele que vai informar o querigma, a mensagem do reino, a boa notícia, a boa nova. E aí, já iniciamos aqui entendendo quais são as grandes qualificações de um pregador. Tá? De acordo com Shepard, mesmo que a função do pregador não seja só de pregar, a pregação constitui um trabalho por excelência. E aí fica um toque. Quem está fazendo esse curso com o intuito de ser pastor amanhã, ou já está pastoreando, né, está desenvolvendo algum trabalho, entenda, eu sei que você vai querer visitar muitas pessoas, haverá muito atendimento para ser feito, haverá muitos problemas para serem resolvidos, mas eu quero te informar uma coisa, algo que você precisa separar tempo e investir estudo nisso é pregação. Porque muitos irmãos não vão te encontrar durante a semana. Eles vão te encontrar você atrás de um púlpito pregando. É lá que eles vão te ver. Ao mesmo tempo, como nós já temos falado aqui nesse vídeo, a pregação ela vai levar você a conhecer mais de Deus. Então você que é pregador precisa ter essa responsabilidade. Você está sendo usado por Deus para transformar as pessoas que ali estão. Charles Spurgeon diz que o leme do navio é o púlpito. É ali que você vai controlar muitas questões. Controlar, quando eu digo isso, não estou falando de comando, você vai ser a pessoa que vai ordenar e todo mundo vai obedecer. Não. Mas é ali que os ensinamentos reais e verdadeiros vão fluir. Ok? Guarde isso no seu coração também. Então, o que se espera? Quais são as qualificações que se espera de um pregador? Primeiro, que eles tenham experiência de conversão. As pessoas saibam que ali está pregando alguém que é convertido. Segundo, vocação. Se percebe que há em você mesmo uma vocação a algo que você tem como fundamental na sua vida. Você não pode ficar sem viver. Você não vive sem isso. Tá? Isso é uma vocação. Tá joia? Outra coisa é o testemunho. A vida pessoal do pregador, sua conduta, seu caráter falam mais altos. Há uma frase que diz: aquilo que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Então, o que você prega tem que estar correlacionado com sua vida. Por isso, aí já segue um grande conselho. Não pregue o que você não viu. Não exija do público que está te ouvindo que seja santo se você não busca santidade. Não exige do povo pureza se você não é puro. Não exige do povo intimidade com Deus se você não é um homem de oração, um homem que busca a Deus, uma mulher que dobra os seus joelhos. Tá? É importante isso aí. Santidade na vida é outro ponto importante. O pregador tem que buscar santidade. Santidade, gente, não é só evitar pecado. Santidade tem muito a ver com intimidade com Deus. Tá? Muita gente liga a santificação, fulano é santo. Não, eu estou dizendo aqui sobre a questão de uma vida íntima com o Senhor. Você é santo porque você é separado do mundo para Deus. Então você é separado do pecado para estar mais perto de Deus. Mas também você é separado dos seus desejos para estar mais perto dos desejos de Deus. Às vezes você é separado dos seus sonhos para realizar os sonhos de Deus.
esse tipo de santidade de vida que Deus quer de você. Outra coisa, dedicação ao estudo da Bíblia. Há muitos livros bons no mercado, há muitos escritores excelentes, há textos maravilhosos, e eu aconselho vocês, se não gosta de ler, comece a gostar. O pregador tem que ser amante da leitura, mas você não pode deixar o livro dos livros. A Bíblia é o seu principal livro. É o principal texto que você tem que ter na mão. Ok? Guarde isso no seu coração e busque isso cada vez mais na sua vida. E o que se espera de um pregador? Que ele conheça o assunto que ele vai pregar. Se você vai falar sobre santidade, nós estamos aqui abordando esse tema, né? Que você entenda do assunto. Então isso requer o quê? Leitura de textos bíblicos e leitura também de grandes pensadores ao seu redor. Para você estar por dentro da coisa toda, entenda? É holístico, é global. Você precisa ter uma visão ampla do assunto que você vai conversar. Segundo, que esteja devidamente preparado. Terminou o sermão? Escreveu o que você precisa falar? Anotou os pontos principais? Pastor, eu não tenho costume de anotar, eu tenho costume de memorizar. Então que bom. Memorizou o que você precisa memorizar, está com a Bíblia aberta ali e ao ler você vai lembrar? Esteja preparado. Agora, pode acontecer de haver interrupções, haver algum empecilho. Vai ter domingo que você vai para a igreja preparado para pregar e você não vai pregar, tá? Mas sobre o tema, sobre o sermão, se prepare. Leia ele antes. Releia. Leia o texto inúmeras vezes. Se puder ler o texto umas 30 vezes, o texto bíblico que você vai pregar umas 30 vezes, você vai encontrar tantas verdades ali. Então é importante que você cresça nisso. Outra coisa que se espera de um pregador é que saiba se comunicar com eloquência e clareza. Tá? Cuidado com aquelas palavrinhas complicadas. Sabe, eu lembro disso, de um exemplo que eu tenho na minha própria família. Meu pai, ele costumava orar e ele falava: querido Deus, na tua augusta presença, genuflexo estou diante da tua face. Então o pessoal mais simples ouvia aquelas palavras e ficava com a cabeça meio embasbacada, sabe? Sem entender. Então cuidado com esses termos rebuscados. Não, que se espera que você seja claro. Agora, também cuidado para não cair nas gírias, para não cair em verbetes da galera. Às vezes está citando termos aí que são usados em lugares que você nem sabe, você ouviu alguém falar e está falando. Cuidado, você corre um risco grande de falar coisas que não deve falar. Tá? Que saiba se comportar no púlpito, numa tribuna, tendo postura adequada, no assentar, no levantar. E aí entra evitar exageradamente gestos, maneira de pôr a mão no bolso, na cintura o tempo todo, de ficar segurando o cinto, de coçar a cabeça, toda hora no óculos, toda hora, sabe? Tá falando na boca. Evita isso em excesso, tá? Seja mais polido, mais calmo na sua gestualidade, tá bom? Gente que prega com a mão no bolso o tempo todo, celular em cima do púlpito. Não leva celular para púlpito. Preferência não leva nem para o culto, tá? Evita isso. Deixa o celular em outro lugar. Outra coisa, molhar o dedo na língua para virar as páginas. Gente, não se faz mais isso, né? Eu já vi pregadores que tiram óculos, aí fica, depois põe o óculos de novo, e tira, e põe de novo, e tal. Então, pastor, meu óculos é para perto, não é para longe e tal. Mas as pessoas se distraem com essa gestualidade. Se distrai com a sua mão no bolso. Se distrai você mexendo em alguma outra coisa. Até virando a folha para cá demais da Bíblia. Se distrai. Então, tenta evitar esses tipos de coisa. Vai preparado para você fazer isso aí. Lenço. Às vezes você quer levar o lenço que você fica muito suado, quer limpar a testa, né? E tal, aquela coisa toda. Faz um movimento simples, volta com um lenço pro bolso. Não fica querendo suar nariz, tá? Evita lenço sujo, tá? Vai arrumado, ó. Se é para usar gravata e terno, é dia de arrumar. Olha no espelho antes, vê se está tudo certinho. Se não é para usar, pelo menos vê se a camisa está passada, está arrumadinha. Dá uma olhadinha nisso. Cabelo, arruma o cabelo. Não deu para cortar, então tenta pentear ele para ficar mais certinho no cabelo possível. Fazer a barba. Minha barba está começando a crescer, né? Tá parecendo que não está feita, mas ela está feita, desenhadinha aqui, esperando crescer, ganhar corpo aqui.
Então, tá? As modas vêm e vão, tá? Cuidado, e volto a dizer, cuidado com o vocabulário vulgar. Tô de boa, né? Tá maneiro, legal. Cuidado com algumas frases, porque você pode estar ferindo o entendimento de alguma pessoa. Então, seja claro, seja simples e por aí vai, tá? Cuide da sua aparência. É dia de pregar, faz mesmo a barba, acerta tudo direitinho, desenha ela. Se não tem barba e tal. As mulheres, excesso de maquiagem, evita o excesso de maquiagem. Cuidado com roupas, detalhes, decotes, a calças e calças. Para homens também hoje há umas calças que estão apertadas mais no corpo. Eu estou sendo sincero com vocês, gente, não é escrachando nada não. É porque nós vamos estar diante de uma plateia, 100 pessoas, 200, 1000, 300, não sei quantos, mas há um grupo ali que precisa ouvir a mensagem e essas coisas distraem o entendimento deles. Evita essas questões, tá? Saiba começar e saiba terminar. Se for lhe dado um tempo, tente obedecer esse tempo, porque possivelmente pode haver outras programações. O povo pode estar cansado, igual um casamento, por exemplo. Tem gente que vai pregar num casamento e fala 1 hora. Não, um casamento você tem que lembrar, chegou família de viagem, tem gente cansada, preparou para a festa, ficou arrumando, ficou num salão o dia inteiro. Tá todo mundo meio assim, cansado, tá todo mundo feliz porque tá rolando um casamento, mas ao mesmo tempo tá cansado. Então seja prático, seja objetivo. Não é querer contar a história de uma pessoa num velório, ficar ali narrando situações, um tempão. Não, vamos ser prático também, sabe? Há o momento certo de você ser mais longo, tá? Então é importante que você saiba começar, saiba terminar, sabe? Tem um tempo. Elementos indispensáveis para uma boa comunicação. Boa dicção. Saber, movimentar os lábios em determinadas palavras. Exercícios conhecidos como trava-línguas. Né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Faça exercícios assim. Se você tem dificuldade, língua presa, quem fala com a língua assim, né? Se tem algumas dificuldades de dicção mais sérias, procure um fonoaudiólogo. Há profissionais que vão te ajudar. Conheço pastores que tinham essa dificuldade, mas cresceram muito, gagueira. Como cresceram? Porque procuraram profissionais para se ajudar nisso aí. A dicção ela é importante porque o ouvinte precisa entender. E se não há uma explicação bem falada, a pessoa fala, o que ele falou? Ele usou o P ou B? Então isso tudo é parte desse processo, tá bom? Contato visual com o auditório. Uma técnica que eu aprendi num curso de aula de canto, lá em São Gonçalo, no Rio, foi olhar na testa. Porque quando você olha na testa da pessoa, a pessoa acha que você está olhando no olho dela. Então está muito tenso, está muito nervoso com o auditório, olha na testa, olha no cabelo, que a pessoa que está lá de cima acha que você está olhando para ela. Mas o contato visual é fundamental. Você precisa ter esse contato com as pessoas, tá? Elas precisam perceber que ali há interação. Há um tempo atrás, né, algumas décadas atrás, essa comunicação com pessoas era mais distante. Hoje, com a influência dos reality show, ela ficou maior. Então é importante que você olhe no olho das pessoas, converse com elas, demonstre carinho, sabe? Aquela coisa de falar o nome da pessoa, às vezes está ali pregando, fala, mas claro, para não ridicularizar, mas para trocar uma ideia gostosa e a pessoa fala, poxa, ele me conhece. Então esse relacionamento hoje é parte da comunicação. Bom vocabulário, tá? Busque entender, busque palavras. Há um pregador que eu gosto muito de ouvir, pastor Hernando Dias Lopes, ele tem um vocabulário rico. Ele fala algumas palavrinhas que se você não tiver com um dicionário perto, você se perde. Então é bom você ouvir bons pregadores, mas é bom você ter um bom vocabulário. Como é que eu adquiro um bom vocabulário, pastor? Lendo dicionário? Não, lendo livros. E aquela palavra que você não entender, você vai pesquisar. Para você chegar a uma... Com o tempo você vai ter milhares de palavras óbvias na sua mente. E aí na pregação, uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer na pregação, como eu disse, meu pai ele gosta de palavras difíceis, então eu aprendi. Como eu disse, meu pai ele tem algumas dificuldades, ele fala muitas palavras difíceis aí, então com isso eu aprendi muito. Resultado, eu aprendi a ter um bom vocabulário. Eu tenho muitas palavras na minha mente, mas isso também se deve a quê? Leitura, tá? Foca nisso. Vai ler. Objetividade, poder de síntese.
Às vezes uma frase vai falar mais do que ficar meia hora explicando algumas coisas. Então busque essas frases, busque essas palavras, tá ok? Isso é de suma importância. Outra coisa, objetividade, tá? Rápido, tá? Seja sintético, reúna tudo que você puder. E simpatia, tenha sempre um sorriso. Fale com amor, sabe? E como eu disse, o testemunho conta muito. Então é importante que você faça o quê? Que você encontre pessoas depois do culto e converse com elas. Antes do culto, também converse com essas pessoas. Mostre que você é acessível. Você não está num trono grandioso. Não. Seja simpático ao falar. Seja amoroso. Seja firme quando precisar, mas seja amoroso. Tá bom? Isso é parte de todo o processo que é importante você ter em mente. Tá ok? E finalizando então essa primeira aula, quais são as características de uma boa pregação? Como é que a gente pode falar que aquela pregação ali é boa? Primeiro, unção. Quando a gente fala de unção, a pergunta é: o pregador, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tá? Eu não sei qual é a sua história com o Espírito Santo, mas eu quero te convidar a ter uma experiência com o Espírito Santo. Por quê? Uma pregação sem o Espírito Santo não vai alcançar o coração e a mente do ouvinte da maneira certa. Pode ser só fruto de emocionalismo, pode ser muito bom na eloquência, pode ser muito bom no intelectualismo, mas o Espírito Santo é a grande chave da vitória de um pregador. Então, a primeira grande característica de uma boa pregação: se percebe que é Deus que está falando. Isso se consegue no joelho, na oração. Tá? Isso é muito importante. Segundo, fidelidade textual. Há muitos pregadores que usam o texto para pretexto. Quer dizer, usam o texto como referência e depois se esquecem dele. Depois se esquecem completamente do texto. Ficam falando de coisas, contando experiências pessoais ou experiências dos outros, mas não há ali uma preocupação em pregar a palavra, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Pregue a palavra. Tá? Terceiro, unidade. O sermão não é uma coxa de retalho, onde você vai catando uma cor aqui, outra cor ali, cobrir a cama. Não. O sermão ele precisa ter unidade. Ele precisa ter um entendimento que vai levando o ouvinte a se desenvolver e a entender o processo real da coisa. Isso acontece como? Quando há uma unidade no pensamento. Tá bom? Então, toda a trama é traçada. Tá? Nós vamos entender isso mais para frente, sobre a questão da unidade do sermão, quando a gente se aprofundar um pouco mais na questão do preparo do sermão. Tá ok? E quarto e último, objetivo. Toda pregação tem um objetivo a ser alcançado. Toda pregação. Então, quando você vai falar sobre evangelismo, qual é o objetivo a ser alcançado? É que pessoas venham se render a Cristo Jesus, venham se entregar, venham colocar as mãos para cima e falar assim: eu me rendo, eu me entrego. Esse é o objetivo da pregação. Então, é muito importante que você alcance o objetivo, que coloque um objetivo nessa pregação, que é algo também que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Tá ok? Deus continue nos abençoando, como Ele sempre tem feito. Ele é fiel, Ele é bom, e que a gente continue crescendo mais e mais nessa verdade que liberta e que transforma. Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Em breve você assistirá a segunda aula dessa matéria muito importante. Deus abençoe vocês.